Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais uma leitura comentada do livro Caderno Proibido de Alba de Céspedes, e hoje vamos fazer a 16ª leitura. Hoje eu estou querendo dar uma esticada, mas vai depender da voz. De começar no dia 19 de fevereiro e finalizar no dia 26 de fevereiro. Então vamos ver se a voz vai ajudar, tá bom? Então, bora lá. 19 de fevereiro. Ontem Clara veio. O dia tinha começado mal por causa de Mirella. Escutei-a falando ao telefone com Cantone, uma conversa misteriosa. Ela falava baixinho, muitas vezes respondia por monossílabos. Mas ouvi que aludia com insistência a uma carta e mencionava Nova York. Tenho certeza de que ela também resolveu sair de casa, como Ricardo. Quando o telefonema acabou, estava séria, absorta em seus pensamentos. E eu perguntei com gentileza de que carta ela falava ao telefone e por que havia mencionado Nova York. Ela não quis me responder. Então, perdi a paciência e lhe lembrei que, se pretende sair de casa, ainda deve esperar 1 ano, pois é menor de idade. Ela respondeu apenas: fique tranquila, não se trata disso. E, diante da minha insistência, cortou. Chega, chega, por favor, mamãe. Preparei o doce para Clara aos soluços. Quando ela chegou, precisei fazer um esforço para fingir desenvoltura e sorrir. Pouco depois, porém, me senti de fato mais tranquila. Às vezes é bom ter em casa uma pessoa estranha. Isso nos obriga a superar nosso mau humor. Clara me parecia tão jovem, tão segura de si e contente com a vida, que só de olhá-la eu me alegrava. Michele e Mirella também foram conquistados. Ricardo a fitava com hostilidade, e mais tarde me perguntou por que ela pinta os cabelos de amarelo, embora tenha a minha idade. Mas os cabelos dela são louros, dourados. Esbelta, elegante, nos tratava com afetuoso entusiasmo, como parentes que não se visse há tempos e dos quais fosse hóspede, por um dia somente, numa antiga cidade de província onde tivesse vivido a infância. Falava de si, informava-se sobre nós, superficialmente, sem esperar a resposta, olhando-nos, tocando-nos com prazer. Sussurrei a Mirella: veja que na sua casa você também pode conhecer gente simpática, inteligente. Michele estava animado, falava bastante. Clara o pegava pelo braço, observando-o com provocação galhofeira, e, como de hábito, me alfinetava. Continua apaixonada por ele? Não se cansou? Você realmente nunca pensou em outro? Afinal das contas, o que tem este Michele para que você o ame tanto? Encabulada, eu indicava os meninos com os olhos. Então Clara disse rindo: estou brincando, Valéria, não percebe que estou brincando? E acrescentou: um dia quero escrever um roteiro sobre você, sobre sua vida. Uma vida dedicada sempre às mesmas pessoas, aos mesmos sentimentos. Valéria querida, você é que está certa. É cansativo querer permanecer sempre jovem. É uma canseira tremenda. Eu gostaria de me tornar avó, como você se tornará, mas não tenho filhos. Mirella está noiva? Mirella respondeu que não. Clara lhe fez uma carícia, fitando-a com um olhar preciso, e concluiu: bonita moça, um rosto inteligente, agudo. Em seguida, começou a falar de cinema, dos roteiros que escreve, nos contou muitas coisas interessantes que desconhecíamos. Agradava-me observar Clara, e a Mirella também agradava observá-la. Michele a observava como observaria um fruto. Ela falava com graça, fumando, comia com apetite juvenil, gostou muito do doce. E falava dos atores, dos hábitos deles. Ricardo se divertia com aquelas histórias, mas as escutava com despeito, a contragosto. A certa altura, Clara mencionou a escassez de bons argumentos.
Então Michele disse ter uma ideia para um argumento, uma ideia original. Pois escreva-o, retrucou Clara com entusiasmo, servindo-se de um pouco mais de doce. Bote sua ideia no papel, como se me contasse. Com um bom argumento, é possível ganhar milhões. Eu também o encorajei. É mesmo, Michele, escreva, nunca se sabe. Clara disse que eu o apresentaria a um produtor seu amigo. Escreva seu argumento, Michele, e me mande. Ele perguntou, quando? Quando estiver pronto. Michele hesitou um instante e depois revelou que já está pronto. Clara fez um leve gesto de surpresa, quase de desapontamento. Talvez temesse haver prometido demais, certa de que Michele falava de brincadeira. Os meninos não disseram nada, continuaram a comer. Com um fio de voz perguntei: Ah, parabéns! Quando escreveu, Michele? Ele se esquivava, hesitando entre me fazer crer que se trata de coisa de pouca monta, que ele escreveu para passar o tempo, e o receio de anular antecipadamente o interesse de Clara. Mas quando você o escreveu? Insisti, curiosa. Quando? Ele repetiu. Deus do céu, não sei. Algumas vezes me vi sozinho no escritório e não tinha muito o que fazer. Sábados à tarde, por exemplo. Michele e Clara marcaram uma conversa para um dos dias da próxima semana. Michele irá vê-la para lhe ler o argumento. Clara falava de um argumento vendido dias atrás por 10 milhões. Viu, mamãe? Disse Michele, virando-se para mim. Seria uma fortuna. É estranho. Todos ao meu redor, para me convencerem de suas razões e de seus direitos, invocam motivos financeiros. Talvez me julguem sensível unicamente a esses motivos. Mas, se tento ser objetiva, percebo que também faço o mesmo. De fato, ontem, quando Clara, por cortesia, perguntou sobre meu trabalho, eu logo falei das nossas condições econômicas. Com isso, queria, na verdade, também justificar a decadência da casa, na qual alguns móveis e quadros de valor presenteados por ocasião de nosso casamento contrastam, de modo mais evidente na presença de estranhos, com a pobreza de tudo aquilo que desde então deveria ter sido renovado. Michele me interrompeu zombeteiro, como se os apertos aos quais eu aludia fossem uma invenção minha. Quando Clara foi embora, ele me reprovou de novo por ter falado daquele jeito, e os meninos o apoiaram. Depois eles saíram e nós ficamos sozinhos. Eu quis saber a respeito do argumento, e ele disse que o tinha escrito do mesmo modo como muitas vezes comprou bilhetes de loteria. É preciso tentar alguma coisa, continuou. Não devemos nos resignar à ideia de continuar nesta miséria, nesta degradação até o fim dos nossos dias. Perguntei sobre o que era o argumento e ele respondeu evasivamente, dizendo que as histórias de amor são as que mais agradam ao público. Por um momento fiquei tentada a lhe falar do caderno, mas a insistência com que ele sublinhava o aspecto econômico daquilo que havia feito me impedia, já que não podia invocar a mesma justificativa. Ainda assim, me sentia alegre. Ele também estava alegre, me envolvia os ombros com um braço. Precisaríamos ver mais gente, dizia. Hoje, por exemplo, foi ótimo que Clara tenha vindo. Resolvemos, se o argumento de Michele for aceito, fazer algumas compras para casa, e eu disse que gostaria de ir a Veneza. Ele anunciou que, se este der certo, já tem outro em mente. Você poderia largar o banco então, propus timidamente. Ele admitiu que gostaria muito, uma vez que nem mesmo sua nova posição é satisfatória como esperava. Depois do jantar, continuamos a conversar sobre todas essas coisas até tarde. 21 de fevereiro. O diretor passou 2 dias em Milão. Voltou hoje de manhã. Fui falar com ele a respeito de algumas providências que precisei deixar em suspenso, porque, como ignorava sua partida, não tinha pedido instruções.
Ele explicou que imaginava me ver sábado à tarde no escritório e pretendia me avisar naquela ocasião. Apressei-me a lhe dizer que, de fato, eu tinha me disposto a ir, mas depois desistira, temendo incomodá-lo. Até acrescentei que havia chegado a ir à parada do bonde. Que pena, ele comentou. Estive prestes a lhe assegurar que no próximo sábado irei sem falta, mas achei melhor me calar. O dia inteiro, porém, fiquei relembrando o tom com que ele disse que pena. Talvez Michele tivesse razão de sentir ciúmes do diretor. Talvez há anos ele vá ao escritório todos os sábados, esperando que eu também vá. Quando saí do escritório, fui ver minha mãe. Senti a vontade de conversar com ela. No trajeto, fui relembrando muitos gestos, muitas pequenas atenções do diretor ao longo destes anos. As flores que me manda no Natal e que eu nunca interpretei como talvez devesse interpretar. Na casa da minha mãe, comecei a falar dele, da gratidão que lhe devo. Afirmei que é um homem diferente dos outros, um homem verdadeiramente excepcional. E, aliás, a carreira que ele desenvolveu é a prova disso. Para continuar falando dele, eu queria que minha mãe me fizesse alguma pergunta. Ela, porém, disse: "Não gosto desse homem. Desde o dia em que admitiu você no escritório, embora você não soubesse fazer nada, ele sempre me inspirou desconfiança." Ofendida, repliquei que sou competentíssima no meu trabalho, que hoje desempenho tarefas muito importantes e que, se um dia eu perdesse esse emprego, muitas outras firmas gostariam de me contratar. Minha mãe balançou a cabeça, dizendo: "Pode ser, mas é estranho que seja justamente você a encarregada de tarefas importantes e não outros funcionários, homens, talvez até com diploma." Ela falava com dureza, e antes que eu pudesse retrucar, mudou de assunto. 24 de fevereiro. Hoje fui ao escritório por volta das 5. Virei a chave na entrada, devagarinho, para não incomodar o diretor, mas imaginando que faria uma surpresa agradável. Só que lá dentro estava tudo escuro. Em meio ao silêncio, o telefone tocava. Fiquei em dúvida por um momento, olhando a porta envidraçada da sala do diretor, da qual nenhuma luz transparecia, e depois corri à mesa do PBX. Não tenho prática com teclas e pinos, por isso, enquanto tentava afanosamente atender a ligação, a campainha parou de estrelar. Minha sala estava arrumada, acolhedora. Ali dentro, aspirando o agradável odor de cera para piso, de madeira, de couro, experimentei uma inefável sensação de felicidade. Tirei as luvas e o chapéu com calma, quase como se chegasse a um hotel para uma longa estada. Quis pedir um café, mas depois achei que seria mais cortês esperar. Sentei-me à escrivaninha, abri uma pasta de correspondência, mas me parecia não poder fazer nada enquanto o diretor não viesse. Em algumas cartas vi a letra dele, suas anotações a lápis vermelho. Sim, está bem. Ou então, confira. E, mais frequentemente, vamos falar disto. Eram como convites a um diálogo, que em sua ausência eu não podia acolher. Por isso, impaciente, fiquei atenta a qualquer rumor, a qualquer rangido. Nada. Então me levantei e fui até a sala dele. Acendi a lâmpada sobre a escrivaninha, rearrumei o cortador de papel, o lápis, a caneta, os quais, de resto, estavam em perfeita ordem. Eu olhava sua poltrona vazia e ouvia sua voz dizendo afetuosamente: "Vamos falar disto." Parecia-me que ele não queria aludir somente à correspondência de negócios. Talvez tivesse compreendido que eu gostaria de lhe falar de Mirella e estivesse me encorajando a fazer isto. Talvez quisesse que eu falasse de mim. Sentei-me na poltrona em frente à sua, como para uma conversa. Ele é a única pessoa com quem posso falar. Há anos já não tenho mais amizades.
Minhas antigas colegas de colégio e as jovens esposas que eu frequentava quando recém-casada levam uma vida diferente da minha. Levantam-se no final da manhã, vão ao cabeleireiro ou à modista, à tarde jogam cartas. Já não tenho nada em comum. Não podemos conversar. Com as funcionárias do escritório, fico igualmente constrangida, porque, ao contrário, não temos em comum nem o passado, nem a condição social, nem a educação ou o modo de expor os fatos. E, de resto, eu não poderia fazer novas amizades. Há anos mal tenho tempo para correr de casa para o escritório, do escritório para casa. Imaginava possuir o tempo que investi nos filhos como um capital, mas agora eles o roubam e o levam embora. Na realidade, de meu, só o tempo investido no trabalho. Somente quando estou no escritório me sinto livre e não tenho a impressão de mentir. De fato, há em mim a sensação de haver dito uma vez uma mentira, não sei qual, e de estar condenada a me manter fiel a ela. Vamos falar disto, eu queria dizer ao diretor. Vamos falar disto. Sentia-me como que invadida por uma febre. No entanto, minha mente estava clara, límpida. Achei que ele não poderia demorar muito mais. Do contrário, eu perderia momentos preciosos de uma conversa que para mim era essencial. Na minha idade, cada momento é precioso, eu gostaria de dizer a ele. O telefone tocou de novo e me sobressaltei, amedrontada. Saltei no átimo, sem saber se atendia naquele aparelho. Parecia-me que, através do fio, alguém me veria na sala do diretor e me julgaria indiscreta. Ele mesmo, ao entrar, podia se perguntar o que eu estava fazendo. O telefone insistia, então me sentei em sua poltrona e atendi. Alô? Era ele. Meu coração começou a bater com força. Ele falava com voz abafada. Lamento, ele disse, não posso ir. Fiquei sem fôlego, não tinha me preparado para essa probabilidade. Foi como se tudo ao redor desmoronasse. Oh, suspirei. Ele repetiu, lamento. Realmente não sei o que fazer, eu disse. Queria lhe falar. Imediatamente acrescentei, era sobre algumas providências. Ele fez uma breve pausa e depois explicou que precisava ficar em casa porque era aniversário do filho. Acrescentou que já havia telefonado 2 vezes, mas ninguém atendia. Imaginei que a senhora teria ido ao escritório. Eu tinha esperança de poder me liberar cedo, mas... Continuou em silêncio, sem encerrar o telefonema. Eu também fiquei em silêncio e depois disse: compreendo muito bem, não importa. Vou procurar resolver sozinha. Falaremos disso na segunda-feira. Pousei o fone, mas não conseguia soltá-lo. Permaneci mais um pouco sentada à sua escrivaninha, sobre o couro macio da poltrona. Por fim, me levantei, apaguei a luz e, já sem olhar ao redor, fechei minha gaveta, vesti o chapéu e saí. Caminhei depressa, não queria voltar para casa. Fiquei tentada a me sentar no banco de um jardim público. Nas tardes de sábado, a cidade me parece mais bela, mais luminosa e atraente. De algum tempo para cá, um irrazoável desejo de férias se apodera de mim. Me sugere em escancarar a janela, sentir o ar fresco no rosto, me traz à memória bosques, campos, paisagens marinhas e, por fim, sempre, Veneza. Mas basta entrar em casa e esse jubiloso impulso se dispersa. Em casa, não sei porquê, tenho sempre vontade de pedir desculpas. Talvez por saber que negligencio muitas coisas por causa deste caderno. Fico de pé até tarde e depois estou cansada durante o dia. Hoje, por exemplo, me arrependi de ter ido ao escritório e perdido o tempo ali, sem fazer nada. A cozinha ainda estava por arrumar e Michele precisa das camisas que nas últimas noites, por escrever, não passei. Às vezes, numa afortunada sensação de embriaguez,
Imagino me abandonar à desordem, deixar as panelas sujas, a roupa sem lavar, as camas desfeitas. Adormeço com este desejo, um desejo violento, voraz, semelhante àquele que, quando estava grávida dos meninos, eu sentia por pão. À noite, sonho que devo remediar tamanha desordem, mas não consigo. Não dá tempo antes de Michele voltar para casa. É um pesadelo. Talvez minha mãe tenha sido intransigente demais comigo quando eu era criança. Costure, me dizia sempre. Estude. Quando cresci um pouco, assim que eu parava de estudar, ela me passava algumas tarefas domésticas. Nunca permitia que eu ficasse à toa, nunca se esquecia de mim. Se por um momento não me visse, entrava no meu quarto e perguntava o que eu estava fazendo. Uma mulher jamais deve permanecer desocupada, ela dizia. Michele voltou para casa mais tarde esta noite. Tinha um aspecto fatigado, cansado. Perguntei se ele havia trabalhado no argumento cinematográfico no escritório. Ele me fitou, detendo-se de chofre, como que surpreendido pela minha pergunta. Mas logo se recuperou e disse: Não, não, nada de cinema. Tive muito o que fazer hoje. Estou com dor de cabeça. Vou dormir logo depois do jantar. Repliquei que gostaria de conversar com ele sobre Ricardo e Mirella, já que é difícil saber como me conduzir sem sua orientação, confiando somente no meu critério e, em suma, em mim mesma. Ele disse afetuosamente que me deixa livre para decidir, para agir, que eu posso sempre, em qualquer caso, falar inclusive em seu nome. Me assegurou que ninguém pode fazer essas coisas melhor do que eu, com maior tato. Fiquei comovida, até mesmo lisonjeada, e o abracei. Precisava de algum conforto, algum calor. Nada me repousa mais do que sentir contra meu rosto o ombro de Michele. Ele me perguntou se Clara deu sinal de vida. 25 de fevereiro. Hoje de manhã, minha mãe telefonou e por uma bobagem me aconteceu atender com impaciência. Ela sempre liga nas manhãs de domingo para perguntar se vou vê-la, mas hoje eu não estava com vontade e disse que não teria tempo. É verdade, aliás, porque aos domingos, embora eu me levante no horário de sempre, Michele e os meninos acordam tardíssimo. Ficam zanzando de hobby e o sol do meio-dia bate nas camas ainda quentes. Michele diz sempre que ninguém poderia lhe tirar esse luxo do sono aos domingos. Algumas vezes fico tentada a me conceder isso também. Mas quem cuidaria de tudo o que há para fazer? Então levo o café da manhã para ele na cama e me alegra vê-lo comer com gosto, de bom humor. Minha mãe não compreende essas coisas, desaprova Michele, talvez porque ela sofra de insônia. Afirmou que teria o direito de às vezes me ver, afinal sou sua única filha. Então tive um ataque de nervos e disse que sou também a única esposa e a única mãe e que não aguento mais. Disse inclusive que ontem, sábado, precisei voltar ao escritório. Disse que só eu sei quantos motivos teria de estar preocupada e nervosa. Ela objetou que não compreende porque eu estaria assim, justamente agora que Michele conseguiu um aumento. Ricardo tem um belo futuro na Argentina e Mirella, mesmo ainda estudando, começou a trabalhar. Esse comentário coroou minha irritação. De maneira cortante, eu disse que minha mãe a havia vivido em outros tempos. Tinha tido uma vida fácil e não conseguia compreender a minha. Ela se revoltou. Fácil? Exclamou. E me lembrou que a família havia sido espoliada por Bertolotti e que precisara lutar 10 anos na justiça para recuperar a vila, mas no final a perdera. Ouvi falar a vida inteira desse Bertolotti, que foi um péssimo administrador dos bens da minha avó. Todas as nossas desgraças lhe são atribuídas. Disse que dele resultam nossas péssimas condições econômicas. Na infância, quando falavam desse homem, eu silenciava, aterrorizada, como se falassem do diabo.
Hoje eu disse que Bertolotti faz bem ao surrupiar, inclusive a propriedade e a vila, pois a esperança de retomá-las foi nossa desgraça. Ainda carregamos esse peso e por isso temos dificuldade em nos adaptar à nossa condição. Eu por causa dessa vila e Michele por causa dos uniformes militares de seu pai. É por isso que ser pobre sempre pesará sobre nós como uma vergonha. Não temos um centavo e ainda nos sentimos donos de mansões, de cavalos. Veja os meninos, nunca ouviram falar de Bertolotti e estão ótimos. Minha mãe permanecia em silêncio, do outro lado do fio. Sabe que eu digo essas coisas quando estou irritada. Meu modo de falar, segundo ela, é ainda culpa de Bertolotti, e isso a consola. Afinal, você não vem? Perguntou. Não, respondi. Não posso. Mais tarde, na rua, eu me senti arrependida. O ar do domingo me tranquilizava, dissipando qualquer preocupação ou cansaço. Entrei num bar e telefonei à minha mãe. Acabei antes do que imaginava, disse. Vou aí daqui a pouco. Quer que eu compre alguma coisa? Sim, obrigada, ela respondeu, e o contentamento transparecia da gélida calma de sua voz. Umas frutas boas para seu pai. Comprei também um ramalhetezinho de violetas. Minha mãe e eu temos pudor desses gestos. Então eu lhe disse que havia sido obrigada a comprá-lo por uma garotinha insistente que pedia esmola. 26 de fevereiro. Preciso ir para a cama cedo esta noite. Ricardo disse à mesa que me ouve caminhar pela casa até altas horas. O que você fica fazendo? Me perguntou. Ao escutar essa frase, Mirella também tirou os olhos do prato e me fitou. Sem um motivo lógico, temi que começasse a procurar o caderno. Respondi que vou acabar sofrendo de insônia, como minha mãe. Hoje de manhã, mal cheguei e o diretor me chamou. Em sua sala havia outras pessoas. Fiquei incomodada pela presença delas. No entanto, discorri animadamente para entretê-las. Quando saíram, o diretor começou a folhear a correspondência sem olhar para mim, dizendo que já não tem tempo nem para ler as cartas importantes durante a semana. Parecia cansado, irritado, mas quando enfim me olhou, sorriu. Falou novamente de sábado, suspirando. A família. E eu tive uma reação tola. Fiquei ruborizada. Depois me perguntou se estarei livre para voltar ao escritório no próximo sábado. Respondi que sim, com demasiado entusiasmo. Ele então ergueu os olhos e me fitou, sem sorrir, com uma doçura grave. Por volta das 4, propôs. Assenti. Minhas mãos estavam frias sob o vidro da escrivaninha. Por fim, me pediu que lhe mostrasse uma carta que eu tinha escrito, e quando voltei, ele era outro. Disse até que a carta não estava boa e que eu deveria refazê-la. Bom, vamos ficar por aqui. Nós demos uma esticada boa aqui na nossa leitura. E eu separei aqui alguns comentários para fazer. Vamos lá, né? Desde o início. Bom, alguns comentários com relação à visita de Clara. Porque é interessante, né? Antes da Clara chegar, quando ela escuta a Mirella conversando com o Antônio no telefone, ela fala que ela tem certeza de que a Mirella também vai sair de casa como o Ricardo. Então, assim, a gente tem visto aqui que a Valéria ela faz algumas deduções próprias. E aqui ela não tinha nenhum elemento que certificasse mesmo, que desse essa certeza para ela, né? Então são deduções sem base sólida alguma. E aqui, né, obviamente, eu acho que
está muito embasado nessa desconfiança que ela tem da Mirella. Então, toda vez que a Mirella, né, tem alguma atitude, principalmente se o Cantone está envolvido, ela já começa a fazer aquele mundo de deduções, né? Ela começa a fantasiar e já começa a tirar coisa da cabeça, onde sem total fundamento. Essa é a Valéria, né? Essa é a nossa protagonista aqui, porque ela, né, ela vai fantasiando, ela vai deduzindo, ela vai tirando as suas próprias conclusões. Algumas acredito até que sejam reais, né, principalmente aquelas conclusões que ela tira quando ela entra em contato com ela mesma, né, com os próprios sentimentos, com seus desejos mais profundos. Agora, outras deduções, aí já são muito dessas desconfianças, talvez dessas projeções, né? E aí ela meio que se perde nesse contexto. Achei interessante aqui a fala dela e também do Michele lá no final desse registro, né? Que ter uma pessoa diferente, uma pessoa que é estranha à família em casa, obriga-os a superar, né, o mau humor. Olha para ver, né? Essa família, ela já está vivendo num ambiente que o mau humor parece que já está dominando. E isso é muito em função realmente dos acontecimentos, né? As coisas estão começando a se revelar, os meninos estão se posicionando, a própria Valéria já está conseguindo ver algumas situações que ela não via antes, e, né, ela vem se surpreendendo aí com o Michele, já vem já percebendo mesmo esse distanciamento. Então, assim, a família já não é mais aquela harmonia que era antes, né? Em tese, talvez em fachada. Agora as máscaras estão caindo e aí parece que esse mau humor tá imperando, né? E ele fala, né? O Michele lá no final desse registro, ela fala que eles deveriam, né, convidar pessoas mais vezes para, né? Precisava ver mais gente, precisava convidar mais pessoas, porque isso revigora, né? Dá energia. Realmente isso é muito bom, né? A gente sair do nosso ambiente, às vezes, familiar ou social, e ampliar isso, porque são novas ideias, né? São novos estilos, são novos pensamentos, são novas energias, e isso realmente faz bem. Mas no caso dele aqui, né, desse comentário, eu acredito que ele já está falando assim, olha, a gente só aqui já não dá mais conta, o nosso ambiente aqui já está tão pesado, já está tão sem graça, já está tão entediante que a gente precisa de ter pessoas para dar um up, né, para dar uma melhorada aqui na nossa vida. E uma outra coisa que eu achei interessante também foi o posicionamento do Ricardo com relação à Clara, né? Porque na leitura anterior, quando ele falou de Marina, né, com aquele machismo, com aquele conservadorismo tão grande, né, para uma mentalidade tão fechada e obtusa para um menino, né, para um rapaz ainda, aqui a gente já percebe que isso já está acontecendo, né? Porque ele questiona por que ela pinta os cabelos de amarelo. Qual que é o problema dela pintar o cabelo de amarelo, né? Ele acha isso, assim, uma coisa nada a ver, né? Totalmente inapropriada, né? Principalmente porque ela era da idade da mãe. Então, para a gente ver aí, né, essa mentalidade dele aí, antiquada, né? Ficando bem evidente. E o que mais eu acho que ressalta aqui nesse registro e nessa visita de Clara é o fato do Michele ter esse argumento pronto, né? Então aí já fica assim, a própria Valéria, né, ela se surpreende porque assim, uai, né? Quando que você escreveu isso, né? Eu acho que ela deve, quando ela perguntou para ele com um fio de voz, no fundo ela estava perguntando, ai, né? com uma boa mineira, né? Uai, né? Tipo assim, quando é que você escreveu isso que eu não vi, né? E por que você também nem comentou isso comigo? Né? E aí, assim, ele, né, já fica meio desconcertado e fala, porque às vezes eu me via sozinho lá no escritório, não tinha nada para fazer,
e tal, né? Por exemplo, sábados à tarde, por exemplo. Esses sábados à tarde, não sei não, né? Não sei não. Mas ele fica, né, sem graça. E aí a gente percebe que ele tem seus segredos também, né? Não é só a Valéria. E isso deveria até trazer um certo alento para ela, né? Talvez, porque ela se sente tão culpada por escrever um diário que é algo só dela e não contar para ninguém. E o Michele estava fazendo aí um argumento, né, para um roteiro de cinema e não contou nada para ela. Então, mais uma vez, um distanciamento, já que eles, né, se revelavam tanto um para o outro, já estamos vendo aqui que a coisa já está, né, meio ruim, já tem um tempinho. E outra coisa, né, que ela comenta aqui, que é estranho, né, que toda vez, porque para justificar ele ter escrito o argumento, ele falou, tá vendo, a gente pode ganhar uma fortuna com isso, né, quando a Clara fala lá dos 10 milhões. E aí ela faz o comentário, né, ela faz esse comentário assim que é estranho, porque todo mundo ao redor, para convencerem ela, Valéria, das suas razões e dos seus direitos, eles sempre invocam os motivos financeiros, né? E aí ela, né, ela fica meio ressentida disso, né? Puxa, talvez eles me julguem sensível somente, né, nesses motivos, nos motivos econômicos. Mas aí logo ela já percebe que quando, né, se ela tenta ser objetiva, ela sempre recorre a esse mesmo motivo. Então, esse motivo, essas condições econômicas dele, é uma sombra, né? Que fica ali pairando sobre eles. E acaba que todo mundo, para justificar alguma coisa, sempre justifica com com esse tema. Então, a gente vê que esse tema é um tema, assim, é um tema que, sei lá, se a gente pode chamar até de um complexo da família, né? Um complexo familiar que envolve a família inteira, mas com certeza todos eles, de alguma forma, podem ter esses complexos aí pessoais nessa área, né? Principalmente Mirella, principalmente Valéria e o Michele, mas isso acabou contaminando e gerando um complexo familiar, porque todos eles, né, se ressentem dessa condição financeira que eles têm. E aí, óbvio, né, que depois que a Clara foi embora, ele reprova a Valéria por ter falado daquilo, né, e aí a Valéria fala, né, que por um instante ela ficou muito tentada a falar do caderno, porque da mesma forma que ela escreve escondido, ele também estava escrevendo escondido, né? Só que a justificativa dele, que a escrita dele poderia gerar milhões, a dela não ia gerar nada, não ia gerar retorno nenhum. Então ela resolveu ficar calada, né? Ela não tinha nem esse argumento para poder justificar, né, a sua escrita e tentar assim não ficar tanto nessa culpa de escrever escondido. Mas agora, pensando aqui, né, será que essa culpa dela não vai dar uma amainada, não? Porque ela não é a única mais que escreve escondido. Ela não é a única mais que tem segredos, né? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente, né? Então, assim, esse capítulo mostra, né, esse registro mostra muito essa questão, né, que precisa de uma pessoa externa, diferente, para poder trazer um pouco de vida para aquela família, para tirar, né, daquele tédio e daquele mau humor que eles estão vivendo, e essa revelação de que o Michele também tem os seus segredos, né? No próximo registro, aí já entra a questão do diretor, né? Por enquanto, ainda são as percepções dela, né? Ela transcreve as falas dele, mas ela deduz. Aí ela já começa a ter deduções, que podem ser reais, como podem ser fantasias, né?
Mas ele, né, quando no sábado anterior ele foi ao escritório e ela não, né, e ele falou, né, que tinha a expectativa de vê-la, né, ao escritório, no escritório e tudo mais. Então, assim, ela já está começando a ter algumas deduções aí, né, com relação a esse tipo de atitude, né, tipo assim, ele lamentou o fato, né, que pena que você não veio. Então, assim, ela já está começando a pensar nessas atitudes gentis que o diretor tem para com ela, né, sempre teve, mas que ela até então não tinha prestado atenção, achava aquilo ali gentileza, né, uma gentileza de um homem educado, de um homem fino. Então ela não prestava atenção. Só que agora ela está começando a prestar atenção nesse diretor, né? E ele também, de uma certa forma, está falando com ela coisas, assim, né, manifestando, tendo algumas atitudes que fogem um pouco do contexto profissional, né? Ou seja, ele deseja a companhia dela no sábado, a espera, né? Lamenta, né? De não ter podido encontrá-la. Então, assim, alguma coisa tá acontecendo aí, né? Mas nesse registro, ela ela já começa, né, a fazer umas retrospectivas, né, das flores que ele manda no Natal para ela, né, e que assim ela nunca interpretou, talvez como devesse interpretar. Olha aí já é uma fantasia, talvez, né? Porque assim, nossa, será que eu deveria interpretar isso como uma, entre aspas, né, como uma cantada, né? Então assim, se ela tá começando a deduzir essas coisas, porque no íntimo, lá no íntimo dela, alguma coisa tá mexendo nesse sentido. E assim, eu acho que assim, até natural, digamos assim, né? Porque o Michele, ele tá sendo meio que o oposto, né? Enquanto o diretor, ele é todo cuidadoso, ele é atencioso, ele tem esse tipo de atitude, né? De mandar flores, por exemplo, gente, que mulher que não gosta de receber flores, né? É bom demais. E o Michele, né? Naquela coisa do dia a dia, foi perdendo isso. Então a relação deles realmente tá muito esfriada. E aí, o que acontece? A atenção, a carência dela, obviamente, vai procurar onde pode ser sanada, né? Pode ser preenchida. E esse diretor agora está começando a surgir, né? De uma certa forma e trazendo um certo quentinho aí nesse coração dessa mulher que está se sentindo carente. E quando ela vai, né, conversar com a mãe, né, sobre ele e começa a falar, porque aí ela vai lá na casa da mãe, ela tem vontade de conversar, né? Aí a mãe já joga aquele balde de água fria, né? Totalmente, né? Dizendo que não gosta dele, que desconfia. E aí é aquela postura da mãe, né? Daquela postura daquela mulher que foi rica, né? Que teve uma família que foi rica, que tinha uma posição social muito abastada e importante no contexto, né? Da época e que perdeu, né? Que perderam tudo, mas a soberba continua, né? Então, assim, como que, né, ela jamais pensaria em trabalhar, né? Assim, jamais ela ou alguém da família se submeteria a trabalhar fora para ter condição, para sobreviver, né? Então, assim, ela não engole muito isso, né, da Valéria ter que trabalhar, isso sim, em termos do nome da família, é quase que é uma mancha. E, e aí ela, né, acusa o diretor de achar estranho, né, ele dar tarefas tão importantes para ela, sendo que ela, por ser mulher, né, que ele poderia dar a homens, olha o machismo da própria mãe, né, dar a homens
e que talvez até que tivessem diploma. Então, assim, ela fica com raiva, claro, né? Porque ela se considera uma mulher competente naquilo que ela faz. E ela não é valorizada por isso, né? Por ninguém. Ninguém valoriza isso. E ela valoriza isso por quê? Porque naquele espaço ela é a Valéria competente, que trabalha, inteligente, que resolve as coisas, né? Que é responsável, disciplinada e por aí vai. Então, assim, é uma visão realmente muito retrógrada, né, dessa mãe. E, e ela, sim, ela estava exercendo o que deveria fazer, né? E fazer bem. Então, isso para ela era uma das poucas coisas que ela sentia orgulho, né? Desse valor, dessa competência que ela tinha, que ela tem. E no próximo registro do dia 24 de fevereiro, ela vai, né, ao escritório é, e E ela tem a surpresa, né, de não encontrar o diretor lá. Era um sábado à tarde. E aí ela fica relembrando, ela fala que ela experimenta uma inefável sensação de felicidade quando ela chega no escritório. Então, assim, ali realmente é o lugar dela, é onde ela se sente ela, né, com as coisas, com a privacidade, com tudo, né? Tudo que ela não tem em casa, ali naquele escritório ela tem, né? Ela é valorizada, ela é vista, ela tem uma sala, ela tem um canto para ela tem uma gaveta para ela. Isso para ela é muito importante, né? E tudo que ela não tem em casa. E aí ela foi recordando, né, das falas do diretor, né, dessa relação dos dois aí e tudo mais. E, e o telefone toca, né, lá insistentemente e tal, e acaba quando ela atende, o diretor fala, né, que ele não poderia ir ao escritório porque era aniversário do filho dele. E fala realmente com uma voz lamentando profundamente o fato dele não poder encontrar com ela naquele escritório. Então, assim, a gente está começando a ver aqui os dois lados, né? Ela já ansiosa por encontrá-lo ali, né? Porque ela fala que só com ele que ela poderia falar da Mirella, que ela poderia falar da vida dela, né? Olha, que ela já está vendo no diretor uma pessoa onde ela pode falar dela, onde aquela pessoa que ela pode ser ela verdadeiramente e falar daquilo que passa no seu coração, porque em casa isso não está acontecendo. O Michele nem mal dá ouvidos para ela agora, né? Ele já meio que larga para lá, se resolve, está tudo certo, né? Ou então fica irritado às vezes com algum posicionamento dela. E aí ela está se sentindo muito só e ela está encontrando, pelo menos ainda, né, no imaginário dela, vendo nesse homem que ainda não tem nome, né, gente? Ainda não, ela não falou o nome dele, mas vendo nesse diretor uma pessoa que pode ouvi-la. E, em contrapartida, a gente está percebendo pelos registros dela, da fala literal dele, que ele também está um pouco, não vou dizer talvez ansioso, mas que ele também está gostando e esperando por esses encontros do sábado à tarde. Então, ele também provavelmente tem as suas carências e as suas questões lá na sua família, né? Que ele busca no escritório essa paz e agora com ela, né? Essa relação, né? Onde com quem talvez ele também possa conversar, né? Então, ela está vendo realmente nele alguém diferente, né? E aí depois a gente vai ver aí o que ele, né, também pode estar esperando e vendo, né, nela aí o que ele está esperando desses sábados à tarde. E, e de novo, né, mais para frente no mesmo registro, ela, né, fica ali imaginando Veneza e tudo mais, e o fato dela ter ido ao escritório e não ter encontrado com o diretor, ela já começa a se culpar, né, dizendo que perdeu tempo ali, né? Por quê? Porque ela não fez nada, ou seja, ela não trabalhou
e também não encontrou com o diretor. Se ele estivesse lá e eles não tivessem feito nada, apenas conversado, certamente ela não teria perdido tempo. Então acabou que aí ela já fica se sentindo, aí já começa aquela confusão dela na cabeça dela, né, dizendo que ela perdeu tempo, que ela não fez nada, e aí ela chegou em casa, a cozinha estava toda por arrumar, né, que ela não tinha passado as camisas do Michele, porque ela fica escrevendo no caderno e aí ela não consegue passar. Então ela está negligenciando os serviços da casa. E isso está causando um conflito. Por quê? Porque em casa ela é a que faz, né? Ela é aquela pessoa que executa. E aí ela não está executando mais. Então, e tem hora que ela falou assim, mas tem hora que dá vontade de chutar o balde, literalmente, né? Deixar a roupa suja, as panelas tudo lá, sem lavar, e deixar tudo desfeito e azar desse povo, né? É a sensação, né? Ela fala que toda cheia de modos, né? Mas no fundo é isso que ela tá querendo, chutar o balde, né? Porque acho que ela já não tá dando conta mais de ser essa pessoa que sempre faz, que sempre faz, que sempre faz, né? Então, assim, é um desejo que está ficando violento, né? Que está ficando voraz, ela mesma fala aqui. E aí ela relembra, né, a fala da mãe dela, que uma mulher jamais deve permanecer desocupada. Então, talvez esse modus operandi da Valéria perante a vida possa até ter começado aqui, né? Diante da fala dessa mãe, que em momento algum na infância ela podia ficar à toa, ela podia ficar simplesmente sem fazer nada. Então, nossa, se desde criança ela foi educada dessa forma e a mãe faz uma afirmação dessa, a gente pode dizer que isso gerou realmente nela uma crença, né? A mulher não pode ficar sem fazer nada, eu tenho que estar o tempo todo ocupada. Aí eu venho, né, e trago isso para o presente. Quem não, né? Isso é muito comum nas mulheres, né? Muito comum. A gente vê muitas falas nesse sentido, muitas mulheres ainda com muita dificuldade de não fazer nada, até quando está à toa. Porque quando fala, não vou fazer nada, mas aí, às vezes assim, é à toa mesmo. Quando eu falo à toa, é à toa total, sem nem pegar um livro para ler, simplesmente ficar parada sem fazer nada. Tem muita gente que não consegue, muitas mulheres que não conseguem, né? E eu me incluo nelas, viu, gente? Não tô tirando o corpo fora, não. É um desafio. Isso eu acho que vem de gerações e gerações e gerações, né? A gente não consegue não fazer nada. Eu acho que hoje é um desafio nosso criar esses momentos, né? Igual eu falei lá na leitura anterior, né, daquela passagem do livro de Mulheres Correm com os Lobos, que a arte, ela fala da arte, né, porque ela está falando do fluxo criativo da mulher, que ela não pode ser vivida em momentos roubados. E que, de uma certa forma, acho que é isso que, no geral, estou generalizando, claro que existem exceções, né? Mas que, no geral, é o que a gente faz, né? A gente só dedica um tempo para nós, para as coisas que nos trazem prazer, em momentos roubados, né? Então, esses momentos a gente precisa realmente criá-los e que eles não sejam roubados, eles sejam reais, eles sejam legítimos. E no final, olha, gente, que interessante, olha o distanciamento, né? Sutil, porque quando ela fala, sutil assim, né? A fala dele aqui é muito direta, mas depois fica bem sutil, assim, num gesto, né? Um gesto não, numa fala, porque o Michele chega, né, fala que tá cansado, que vai dormir mais cedo, e ela fala que ela quer conversar sobre os meninos e tal, e aí é aquilo que eu comentei, né, ele já não tá querendo nem saber mais disso, sabe, ele já tá tão entediado com essa família, com isso tudo, com esse negócio de ter que ficar olhando menino, e porque vai pra Argentina, que vai casar, que tá trabalhando, que isso, que aquilo outro, tipo assim, aqui, me dá um tempo, né, ele tá meio que querendo isso, resolve, então resolve você, aqui, você tem carta branca, né? Você tem todo o meu apoio. Olha essa fala. E ela
se sente lisonjeada com isso. Olha a ingenuidade dela, porque na verdade ele tá querendo largar o mesmo. Tipo assim, ele mesmo tá querendo meio que chutar o balde nesse negócio, tipo assim, olha, resolve aí, eu não quero saber desse trem, não. Eu não quero falar disso, não. E aí você resolve, mas só que ela, né, interpreta isso como, tipo assim, nossa, ele está me dando a autoridade para falar dos meninos, né, falar que ela tem muito mais tato, né, de lidar com essa situação do que ele. Mas no fundo não é isso que ele está querendo falar, né? No fundo ele está querendo se liberar, fala, não estou afim. Então você resolve aí, ou seja, está colocando de novo nas costas dela a responsabilidade de decisões, a responsabilidade dessa educação desses filhos, porque ele meio que já está, né, cansado desse negócio. E aí ela, né, fica toda ali, tadinha, dó, né, comovida, lisonjeada, e aí ela o abraça, né, assim, sentindo esse conforto, né, ela achou que ele realmente estava dizendo aquilo de coração, né, verdadeiro, não, né, tipo assim, enxergando esse valor dela, né, e aí ele vai e pergunta se a Clara deu sinal de vida. Ô, gente, ai, ela encerrou aí, né? Porque eu acho que ela não quis nem comentar, porque é a ducha de água fria em cima daquilo tudo, né? Que ela estava sentindo e a confirmação de que realmente assim ele não tá, ele agora ele está só querendo saber da Clara se ela deu o sinal de vida lá, porque ele quer agora resolver o problema dele lá do argumento do cinema. É isso que a cabeça dele está aí, não está na família, não tá mais nada, tá? Simplesmente nesse argumento do cinema, né? Que é o sonho dele, que é o desejo dele lá reprimido de quantos anos, né? E que ele culpa, né? De uma certa forma a família, né? A gente viu na leitura passada, né? Que o casamento arruína a vida do homem, né? Então, ou seja, ele não consegue ter, né, e viver e realizar os seus sonhos, porque agora ele tinha que trabalhar, o homem tem que trabalhar, e às vezes num trabalho que não o realiza, porque ele tem que botar dinheiro e comida dentro de casa, né? Tem que pagar os boletos, então é isso, né? E aí o Michele está realmente se revelando dessa vida, né? Dessa forma. E aí, ela, no domingo, né? Ela, que é esse último registro que a gente leu, do dia 25 de fevereiro, ela levantou, assim, meio irada, né? Então, ela porque, assim, todo mundo pode levantar tarde, né? Imagina, todo mundo levanta quase meio-dia e ela levanta no mesmo horário que ela levanta durante a semana. E aí ela fica, né, tentada a se conceder isso também, de não ter hora para levantar no domingo. Mas aí, quem cuidaria de tudo o que há para fazer? Ai, meu Deus do céu, Valéria do céu, né? Ai, que vontade de dar uma sacudida. Minha filha, aqui, deita, minha filha, deita, vai dormir, fica azar, deixa tudo, né? Deixa tudo pra lá, depois resolve, né? É só umas panelas sujas. E aí ela ainda levanta e leva o café na cama para esse homem, né? Para esse marido. Então, assim, ela realmente, assim, é uma pessoa que ainda precisa se é, se apoderar, né, daquilo que é direito dela também. Então, ela fica, né, nessa posição do fazer, né, do, do agradar, né, e aí ela leva o café na cama pro Michele lá, o bonitão lá na cama, tarde, ela lá ralando desde cedo, e ainda fica alegre de vê-lo comer com tanto gosto, né, de bom humor e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa que ainda não entrou em contato com o que é também direito dela. Ela também tem direito de ter prazer, né, dentro de casa. Ela não é uma serviçal, né, ali dentro daquela casa. Ela é um membro daquela família, um membro importante daquela família. E ela precisa entrar em contato com isso para que ela consiga
ver o seu valor ali dentro e também, não vou falar brigar, né? Porque eu não estou achando uma, né? Mas assim, impor, né, os seus próprios direitos também ali naquela família. Ela também tem direitos, né? De também não querer fazer nada. Mas isso é aquilo, né? A mulher não pode ficar sem fazer nada, né? A mulher não pode ficar desocupada. E aí vai entrando todo, né, toda essa construção de uma vida que ela teve, e aí ela ainda não consegue, né, fazer diferente. E, e aí, assim, ela fica muito ressentida, né? Ela, quando a mãe dela telefona, perguntando se ela ia lá, né, visitá-la. Eu falei assim, puxa, mas você é minha única filha. Aí ela vai, eu fiquei imaginando ela falando, né? Mas eu também sou muito esposa, eu sou a única mãe, eu sou a única não sei o quê. Ele foi falando aquilo, daquilo, né? Despejando. E aí ela despejou, né? Despejou todo o ressentimento, né? Daquela parte da vida dela que ela cresceu, onde eles perderam tudo e que, né, depositaram confiança nesse tal desse Bertolotti aqui, que na verdade ele né, administrou super mal, e aí eles perderam tudo de vez, e aí ela bota a culpa nisso tudo. Então, assim, ela descarregou, né? Ela vomitou na mãe dela todo esse ressentimento que ela tem, né, desse período da vida dela, e que hoje, né, ela meio que culpa o fato deles terem tentado reconquistar aquilo que era deles de direito e tudo mais, né, e aí eles, como eles tinham uma vida e um nome, né, anteriormente, agora não tem, então agora, para viver da forma como eles vivem, na pobreza, é muito mais difícil, porque eles já experimentaram a riqueza. Então ela culpa a mãe disso, né? Porque ela fala, pois é, e o Ricardo Mirella não tem esse tipo de referência, mas eles se ressentem, né? Não por conta de terem tido a referência lá do passado, de terem vivido uma vida boa, né? Mas eles se ressentem porque agora, de uma certa forma, é como se eles tivessem se acomodado nessa situação e não fazem, né, um movimento diferente, e ainda reclamam quando os dois querem fazer diferente, né? Então, esse momento aqui, eu acho que foi muito importante para ela, porque ela liberou, né? Liberou tudo aquilo que estava ali engasgado, né, naquela garganta, e só que parece que ela faz isso outras vezes, tanto que a mãe escuta e quase que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E aí ela fala, então, e afinal de contas, você vem, não vem? Então, assim, oh meu Deus do céu, né? As relações familiares são relações bem complexas, né? Muito complexas, são muitos complexos, né? Literalmente falando aí em termos da psicologia analítica aí, são muitas questões, né? São muitas mágoas, são muitos ressentimentos, que muitas vezes, né, vão ali moldando a forma como essa família vai vivendo. Claro que existem os momentos bons, mas esses desafios familiares, né, podem trazer, né, consequências, como a gente está vendo aqui desse contexto familiar aqui o contexto familiar da Valéria, dessa família constituída, e da sua família de origem. E ela finaliza esse registro, né, porque depois ela fica arrependida e fala que vai lá na mãe dela, né, e aí ela sente vontade de comprar né, um buquê aí de violetas, né? Mas só que ela fala, é interessante essa fala, né? Minha mãe e eu temos pudor desses gestos, ou seja, elas não tinham gestos de carinho e de afeto uma com a outra. Então, para justificar aquela vontade que ela teve de levar rosas, né, para a mãe dela, ela justifica que ela foi obrigada a comprar de uma menininha que estava ali pedindo esmola. Então, ela não demonstra que, ela não revela, né, que aquele gesto foi um gesto do coração dela. Foi um gesto que realmente, um movimento que ela quis, né, que ela sentiu vontade
de ter esse gesto de afeto com relação à mãe, mas é uma relação tão distante, também tão fria, né, gélida, que ela inventa essa desculpa para não falar, né, com a mãe, que ela quis levar, né, esse buquê para ela. Então, acho que hoje a gente deu uma alavancada aqui, né, nas leituras, fizemos alguns comentários, né, e aí vocês, né, claro, vão também tirar aí as suas conclusões né, de tudo isso que vem acontecendo aqui nesses registros, né, dessa protagonista, e a gente continua na próxima leitura. Peraí, eu me esqueci, né? Porque eu li até o dia 26 e eu esqueci aqui de trazer esse comentário, porque aqui no dia 26 ela fala, né, que o Ricardo começou a observar que a mãe dele fica andando à tarde da noite. E aí, é um registro pequenininho, né? E aí que o pessoal, né, assim, o que é que você fica fazendo? Então, aí ela já inventou uma desculpa, falando que parece que ela vai ter insônia igual a mãe dela e tudo mais, né? Mas que quando ela chegou no escritório, isso provavelmente era uma segunda-feira, o diretor já a chamou e ele meio que justificando, né, para ela a questão, o fato dele não ter conseguido ir ao escritório, né? Então ele falou, família, né, e tal. E ela, ok, não, né, tudo bem, não sei o quê. E eles marcaram, né, para o próximo sábado esse encontro às 4 horas da tarde. Então, assim, a gente está percebendo aqui que uma aproximação já está começando a acontecer entre os dois, né? Mas ainda com uma sensação de uma certa inadequação, se isso realmente deveria acontecer ou não, né? Tanto que na hora que ela deixa a carta para ele, né, ele ler e dar o seu parecer, aí ele já fala que a carta não estava boa, que era para ela reescrever. Olha o contraste dele também. No momento, ele está todo amável, justificando o fato, né, lamentando o fato dele não ter ido, né, ao encontro assim, né, de uma certa forma, aquele encontro velado, assim, né, e aí ele, é como se ele, não, deixa eu mudar isso aqui. E aí ele já toma uma posição mais profissional, até um pouco dura com ela, dizendo que ela deveria reescrever a carta, né? Então, assim, aqui também está demonstrando que ele também está em conflito, né? Então, aparentemente, alguma coisa está acontecendo aí, né? Alguma coisa está acontecendo nessa relação e que tanto ele quanto ela ainda estão achando que é um pouco, que é meio inadequado, assim, na verdade eles não estão sabendo o que está acontecendo. Mas eles estão, de uma certa forma, se permitindo ao mesmo tempo, né, entrando em conflito com isso, mas está acontecendo, né? Então vamos ver aqui agora, né, finalizando mesmo aqui os comentários dessa leitura, dessa 16ª leitura, vamos ver aí o que vai acontecer mais para frente. Então a gente fica por aqui, em breve eu já publico a 17ª leitura. Um grande abraço e até mais, até a próxima leitura.